bem, muito bom. Vamos para nosso último episódio da série Grandes Promessas da Bíblia. Estamos estudando agora no mês de abril, mas antes vamos fazer uma oração, vamos consagrar esse momento ao Senhor. Amém? Senhor meu Deus, eu te louvo, Senhor, te agradeço. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito com a nossa vida, a forma que o Senhor tem cuidado de nós, a tua bênção, a tua proteção. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus de amor. Que a nossa vida esteja sempre nas tuas mãos, que o nosso coração, Senhor, esteja sempre diante de ti. Que a tua mão se estenda para nos abençoar e que neste momento, Senhor, o Senhor venha nos ensinar, venha nos dar toda a compreensão, todo o entendimento. Esclarece, Senhor, a nossa mente, fala conosco. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Então, nós estamos falando sobre as grandes promessas da Bíblia. Já falamos sobre Jesus, já falamos sobre salvação, semana passada falamos sobre o Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre o céu. Promessa maravilhosa que foi proferida pelo próprio Jesus, né? Lá em João, no capítulo 14, versículo 2, a palavra do Senhor diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém? Palavras de Jesus. No meu ponto de vista, eu acho que essa é a maior promessa que poderia existir na Bíblia. Todas as outras promessas são igualmente importantes, mas essa aqui é ímpar. Né? Promessa de Jesus de que Ele vai preparar um lugar para nós. Um lugar para você, um lugar para mim, um lugar para todos nós. E que Ele vai voltar e vai nos receber para Ele mesmo. Então, é uma promessa bem ampla, né? Ele foi preparar um lugar para nós, vai voltar e vai nos receber para que aonde Ele está, nós estejamos também. Essa é a promessa do céu, né? E é importante que a gente tenha um total entendimento a respeito de como essa promessa deve ser encarada no nosso dia a dia. Por quê? Porque como cristãos, nós acreditamos que crer em Jesus como Senhor e Salvador é essencial para que essa promessa se cumpra. No mesmo capítulo 14 de João, no versículo 6, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém viria ao Pai sem passar por Ele. Então nós entendemos que para chegar no céu, nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, não teria como a gente viver essa promessa, como essa promessa se cumprir na nossa vida. Tem muitos pensamentos das mais variadas religiões a respeito do céu e de como chegar ao céu, o que precisa fazer para chegar lá. Mas como cristãos, nós acreditamos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida e é através dele que a gente tem acesso a essa promessa, é através dele que a gente vai viver o cumprimento dessa promessa. Mas quando a gente fala de céu, a gente não pode esquecer, céu é um tema muito complexo. Não é só complexo, às vezes é difícil de entender, difícil de você imaginar, né, tudo que existe, tudo que vai existir nessa nova fase, nesse novo nível, digamos assim, que a gente vai alcançar. E essa dificuldade toda, ou essa complexidade toda, é porque as Escrituras elas não apresentam 100% dos detalhes que a gente gostaria de ter no céu, de saber como vai funcionar, como vão ser as coisas, né? Não dá, assim, a gente tem muita coisa que a Escritura fala, isso com certeza tem muita coisa,
mas tem detalhes que a gente não tem ideia. E é por isso que a gente acaba tendo que se contentar com algumas verdades. Por exemplo, a primeira verdade que a gente deve se contentar é a verdade das Escrituras, porque ela é a verdade, não tem outra coisa, né? Mas, além disso, a gente sabe que nós interpretamos as Escrituras, às vezes de forma equivocada, mas na nossa capacidade de ler um texto e de buscar um discernimento a respeito daquele texto, nós temos conclusões. Essas conclusões podem estar certas, podem estar erradas. Chegando lá, nós saberemos. Mas o que a gente pode garantir hoje é que se qualquer ponto de vista, se qualquer opinião que eu tenho a respeito do céu não tiver base nas Escrituras, esquece. Aí não adianta visão, não adianta conclusão, não adianta nada. Se o meu ponto de vista a respeito do céu não começa aqui, não vai terminar bem, né? Porque aí eu vou ter a minha opinião ou a minha verdade a respeito do porvir e que pode estar bastante equivocada. Então qualquer coisa que você almeje entender do céu, conhecer mais, a gente não está falando da doutrina relacionada ao céu, a gente está falando da promessa. Mas qualquer coisa que você tiver de ponto de vista, tem que primeiro se basear nas Escrituras. Senão, a gente tem um grande risco de não chegar em lugar nenhum. E um exemplo disso, de interpretação que você pode ter a respeito das Escrituras, o entendimento e essa interpretação, um bom exemplo disso é o purgatório. O purgatório talvez seja um dos melhores exemplos do que, da onde se chega com uma interpretação bíblica a respeito do céu, né? A Bíblia, na verdade, ela não fala sobre o purgatório, não existe isso na Bíblia. Você não vai encontrar nem a palavra, e sendo bem sincero, não vai encontrar nem a ideia de purgatório implicitamente referenciada nas Escrituras, né? É um exemplo de como que essas interpretações foram surgindo no meio da igreja, como que as pessoas começaram a pensar. Quando o pensamento vai se distanciando demais das Escrituras, a gente comete erros, ou começa a interpretar de uma forma que talvez não seja a forma correta, né? O purgatório é um tema que divide católicos e protestantes, né? Tem vários outros temas que dividem, não é somente o purgatório, mas dentre esses temas a gente pode dizer o purgatório divide, sim, católicos e protestantes, né? Mas a ideia do purgatório é um lugar para se purgar ou para se purificar dos pecados que foram cometidos nesta vida. Então presta atenção, um lugar para se purificar dos pecados que foram cometidos nesta vida, para os quais a pessoa não teve tempo de fazer nenhuma penitência. É para isso que serve o purgatório nesta interpretação. Não teve tempo de fazer a penitência, cometeu o pecado, não foi lá se confessar, não recebeu uma penitência, então ficou com uma pendência. E essa pendência tem que ser deduzida lá no purgatório, né? Essa ideia, ela começou a se desenvolver entre o século II e o século VI da era cristã, né? Só que no século, aqui está errado, né? Na verdade, esse número não é esse, é no século XVI, né? Ela foi rejeitada pela reforma protestante, né? Porque não foram encontrados fundamentos bíblicos que apoiassem ou que sustentassem esse dogma. É interessante porque a reforma protestante tinha uma missão, várias missões, mas dentre elas a gente destaca a missão de voltar às fontes originais. Tinha um monte de dogma na igreja naquela época do século XVI, e o movimento de reforma teve como um dos propósitos pegar tudo aquilo que a igreja ensinava, voltar para as Escrituras e ver se tinha base nas Escrituras
para continuar acreditando naquilo. E os protestantes chegaram à conclusão, depois de estudos das Escrituras, que essa ideia não tinha base bíblica nenhuma para se sustentar. Só que, como que começou? Qual foi a origem? Né? Muito além do nosso escopo falar da origem do purgatório, mas a gente vai abordar isso de uma forma bastante resumida. Né? Tem pelo menos três pontos que são usados para justificar o dogma do purgatório. Né? O primeiro é um texto apócrifo, um texto que não é inspirado pelo Espírito Santo, não faz parte dos 66 livros que nós cremos como inspirados, que está aqui em 2 Macabeus, no capítulo 12, os versículos 39 ao 45. Nesse texto, fala de Judas Macabeu, aonde ele estava promovendo uma oferta, promovendo, na verdade, um sacrifício por aqueles que tinham morrido. Judas Macabeu tinha o hábito de orar pelos mortos. Ele tinha o hábito de orar pelos mortos. E ele convocou as pessoas a fazer esse sacrifício com a expectativa de que, com essa oferta, com esse sacrifício, com essa prática de oração, as pessoas que morreram fossem livres de suas falhas, livres das suas pendências, dos seus pecados. Outro exemplo que usa é uma fala de Jesus, que está em Mateus capítulo 12, versículo 32. Esse versículo fala que qualquer pecado contra o Pai, contra o Filho, pode ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta vida, nem na vida por vir. E o último exemplo que a gente tem é um escrito de Paulo, que fala no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 15, Paulo fala sobre provar as obras através do fogo. Então, esses textos e outros, com certeza, né, não foi usado somente esses três exemplos para sustentar um dogma, mas pelo menos esses são os principais, foram os textos que serviram de base para suportar a crença no purgatório. Mas a coisa é um pouco mais complexa, vai um pouco além disso, né? Porque, por exemplo, Clemente de Alexandria e Orígenes, que eram dois teólogos dos primeiros séculos da Igreja cristã, da era cristã, já ensinavam que os cristãos, eles, depois da morte, eles seriam purificados pelo fogo antes de entrar na vida eterna. Então, já tinha um pensamento dessas pessoas que acreditavam que antes de chegar no céu tinha um pedágio, tinha um passo anterior. E esse passo imprimia a necessidade da pessoa ser purificada através do fogo. Mas, na verdade, foi Gregório Magno, aí a gente está falando do século VI, que ele propôs uma interpretação bem forçada desse versículo de Mateus 12:32, depois você pode ler, mas fala a respeito do pecado do Espírito Santo. Na cabeça desse Gregório, a ideia era o seguinte: bem, se tem pecados que não vão ser perdoados no porvir, então é o caso do pecado contra o Espírito Santo, então talvez tenha pecados que vão ser perdoados no porvir. Essa foi a ideia dele, né? E se tem pecados que vão ser perdoados no porvir, quer dizer então que as pessoas, elas precisam de um caminho para isso. E esse caminho tem que ser o caminho do purgatório. Então essa foi a conclusão, bem forçada, porque um texto como esse não tem nada a ver com o purgatório, mas foi uma conclusão bem forçada para sustentar esse dogma. Acontece que mesmo hoje, esse pensamento medieval ele ainda divide católicos e também protestantes. É interessante dizer que o hábito de orar pelos mortos e as missas que se fazem depois que as pessoas morrerem, de 7º dia, de 30 dias, não sei quanto mais, tem como objetivo ajudar as pessoas a passar pelo purgatório mais rápido.
é ensinado para as pessoas que essa prática vai reduzir o tempo de permanência da pessoa no purgatório, sofrendo pelo fogo, até que tenha purgado os seus pecados. Além disso, acredita que o Papa tem o poder de tirar a pessoa do purgatório. Então, se o Papa liberar, a pessoa vai para o céu e o purgatório fica para trás. Então, esse é o pensamento que a gente vê do lado católico. Protestantes já acreditam que esse lugar não existe. Não tem a menor chance de ser real, principalmente porque é um tema muito crítico para a Bíblia não ser explícita a ponto de mencionar isso. Então, do lado protestante, o pensamento é: a Bíblia não poderia, de forma alguma, omitir uma coisa tão séria como essa. Ela fala do céu, ela fala do inferno, ela fala de Jesus como Salvador, e o purgatório ficou de fora. Seria estranho demais. E como as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, deixar isso de fora seria muito esquisito. Como protestante, eu concordo. Eu acho que seria muito esquisito ter um purgatório e Jesus não falar explicitamente dele, nenhum profeta falar explicitamente dele, nenhum apóstolo ensinar isso de forma clara. 6 séculos depois, alguém tem a brilhante ideia de que descobriu uma coisa que ninguém viu. É esquisito, né? Acho que Deus não é assim. Acho que Deus, né, não faz nada sem antes revelar para os seus servos, os profetas. Então, eu acredito que não existe. Eu, como protestante, como cristão, não acho que o purgatório existe. E tenho total confiança pelo que eu percebo nas Escrituras. Mas qual o propósito de Deus com a promessa do céu? Né? Deus está lá, orando, cuidando, abençoando, ajudando cada um de nós lá do céu. E por que Ele quis prometer o céu para nós, para você? O que será que motivou Deus a fazer uma promessa de preparar um lugar para a gente e nos levar para esse lugar no futuro? Né? A gente pode encontrar talvez um monte de explicações, até boas inclusive, para justificar o que levou Deus a fazer essa promessa do céu. Mas de todas as explicações que a gente pode dar, eu acho que de verdade a melhor é aquela que está em João 3,16. Porque Deus amou. Para mostrar o grande amor de Deus, Ele já deu o Filho dele. E talvez seria mais do que suficiente. Ele deu o Filho dele e lindo. Mas essa promessa, demonstração de amor, ela não termina somente na entrega do Filho dele. Ela completa definitivamente com a promessa de que Ele nos quer perto dele, morando junto com Ele. Não é sensacional? Né? Que amor que é esse? Que além de sacrificar o próprio Filho para nos resgatar, é um amor que ainda nos deseja perto dele, perto mesmo, não nessa conexão espiritual que a gente tem através da fé, mas face a face, na presença dele. Isso é simplesmente maravilhoso, né? E a gente olha para a promessa do céu e vê que ela tem um alcance, uma abrangência muito grande. E de verdade, a gente ficaria semanas aqui falando do céu, a gente ficaria semanas falando dessa promessa, detalhando. Talvez numa outra ocasião a gente volte a falar, mas para agora seria interessante a gente pensar em pelo menos 3 pontos que impactam a nossa vida e que estão diretamente relacionados com a promessa do céu. O primeiro ponto é o novo corpo. O segundo é o tribunal de Cristo. E o terceiro é a eternidade. Então, são 3 temas que estão
diretamente conectados com a promessa do céu. Novo corpo, o tribunal de Cristo e a eternidade. E começando pelo novo corpo, a palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 51 a 53, que nós vamos ter um corpo incorruptível e imortal. Então, uma das coisas que faz parte da promessa do céu é a certeza de que para chegar lá, nós teremos um novo corpo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, nós seremos transformados e teremos este novo corpo. E aí você pode imaginar, mas como que vai ser esse novo corpo? A Bíblia nos dá alguns detalhes a respeito disso, né? A primeira coisa que a gente vê em Filipenses 3:21 e também em 1 João 3:2 é que o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo ressurreto. Tá? Um corpo transformado nas mesmas características que Cristo tinha. Outra coisa, vai ser um corpo sem imperfeições, livre de qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade e também do envelhecimento. Então, olha que coisa maravilhosa, né? A gente vai ser perfeito intelectualmente, né? No plano original de fábrica de como Deus queria que o ser humano fosse, né? Sem ficar doente, sem envelhecer, e também vai ser um corpo dotado de glória e plenitude de força e poder. Então, esse é o tipo de corpo que nós teremos lá no céu. Um corpo transformado. Então, o desejo pelo pecado, a fraqueza, as doenças, as limitações que esse corpo hoje, né, carnal, nos impõe, como um novo corpo esquece. A gente vai estar num outro nível, né? Num outro nível de inteligência, num outro nível de força, num outro nível de poder, né? A palavra do Senhor diz que lá nós seremos semelhante aos anjos. Então, imagina, né? Os anjos não têm limitação de espaço para se locomover. Os anjos acessam a presença do Senhor. Então, é de esperar que a gente tenha um corpo que vai nos permitir servir a Deus com muito mais disposição e muito mais interesse e muito mais vontade do que a gente tem hoje, porque o nosso corpo carnal ele ainda tem muita limitação e muita fraqueza. Outra coisa é o tribunal de Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, a palavra do Senhor diz que todos nós estaremos presentes no tribunal de Cristo. Então, uma das coisas que espera você e eu é encarar Cristo diante de um tribunal. Mas com uma coisa muito importante, não é para ser condenado, não é para ser sentenciado, porque nós já estamos salvos. Então, Cristo não vai levar você para o céu, vai te colocar, né, no tribunal para olhar e dizer assim, tá engano, né, volta que você não merece entrar. Isso não existe. O objetivo desse tribunal não é te condenar, porque a palavra do Senhor diz que para quem está em Cristo já não tem mais condenação. Esse tribunal tem o objetivo de proporcionar para nós os nossos galardões, ou os prêmios, né, que estão reservados para nós, em função de tudo aquilo que a gente fez, e também vai ser avaliado aquilo que a gente deixou de fazer. Por isso, servir a Deus é muito sério. Servir a Deus é uma semente que você deposita aqui para colher na eternidade. Então, as coisas que eu deixo de fazer por uma negligência, por uma falta de vontade, por um desinteresse, as coisas que eu deixo de fazer por conta de picuinhas, por conta de
de todo tipo de malignidade do coração, sabe? De inveja, de politicagem humana. Essas coisas sabotam o nosso galardão. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Então a gente não pode servir ao Senhor quando a gente quer, quando é tudo favorável. Às vezes a gente tem que servir a Deus quando as coisas são contrárias, quando elas não são favoráveis como a gente imagina. Então, muito sério, né? Sirva a Deus com integridade, com disposição. Não negocie os dons que Ele colocou em você, nem a tua responsabilidade como parte desse corpo de Cristo. Porque essas coisas, elas sabotam o galardão que Deus quer te dar lá no céu. E aí eu vou chegar lá, né, e está tudo registrado no livro das obras do Cordeiro. As coisas que eu fiz e as coisas que eu deveria ter feito e não fiz. E aí essas poderiam ter resultado em um belo galardão, e eu não vou ter porque optei em querer fazer o que a minha carne desejava. Então não seja assim. Não sabote o galardão, não sabote a recompensa que está reservada para você no céu. Sirva a Deus com dedicação, sirva a Deus com boa vontade, com todo o teu esforço. E não liga para as vozes ou para a voz da tua carne. Liga para aquilo que o Senhor quer que você faça. Isso é o mais importante de tudo. E a eternidade, né? João 5,24 diz que todo aquele que crê passa da morte para a vida eterna. Tem eternidade para nós. É maravilhoso, sabe por quê? Porque a nossa mente era muito limitada, né? A gente não consegue ter uma ideia de como vai ser essa vida. Mas eu acredito que a gente está aqui num tipo de estágio. Eu acho que aquilo que a gente faz aqui, de alguma forma, a gente vai continuar fazendo na eternidade. Eu acho que aquilo que a gente recebeu de disposição da parte do Espírito Santo para fazer, não vai acabar. Não vai acabar. Vai continuar de uma outra forma. Então, se você canta, talvez você vai continuar cantando, mas de uma outra forma, com certeza. Se você cuida de crianças, ou se você aconselha, se você serve a Deus com tua disposição, com aquilo que é a tua capacidade, no meu ponto de vista, isso é um estágio. A gente vai continuar servindo a Deus de uma forma muito mais perfeita, muito mais plena, muito mais completa, com um novo corpo, com as recompensas que o Senhor vai nos dar. É difícil imaginar, mas o mais legal de tudo é saber que a gente vai estar lá, né? A gente não consegue imaginar, mas a gente consegue saber que a gente vai estar lá. Isso faz toda a diferença na nossa vida, principalmente porque o fim é apenas o começo. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, olha só o que diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vai ter um novo céu, vai ter uma nova terra, as coisas velhas vão ficar para trás, tudo vai ser novo e você e eu vamos estar lá em nome de Jesus. Então, nessa aventura, quando chegar nessa nova fase, digamos assim, nesse novo nível, né? Se a gente vai lembrar do que passou, eu não sei, se a gente vai ter memória do que passou, pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que a gente vai estar lá, em nome de Jesus. E faça tudo que tiver ao teu alcance para andar em santidade, andar em fidelidade com o Senhor. Se desvia de todo o mal, de todo o pecado. Não permita que o velho homem venha sabotar a tua caminhada, mas se concentra no Senhor, se concentra em Cristo, porque essa promessa é a maior promessa que poderia existir. Não tem salário, não tem carro, não tem promessa de prosperidade, de vitória,
vitória contra fulano, beltrano, não existe, não tem como olhar para o céu e não imaginar que esta é a maior promessa para mim, para você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Daqui para frente são só o conteúdo que a gente usou como referência. Eu espero que Deus tenha te abençoado nessas semanas estudando e que, como o meu coração, eu espero que o teu coração também esteja assim radiante por promessas tão maravilhosas que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Amém? Semana que vem nós vamos começar uma nova série e uma pessoa enviou uma sugestão que eu achei ótima. Eu acho que é super importante estudar. Então a gente vai falar do ser humano, corpo, alma e espírito. Então esse é o tema do nosso próximo estudo, né? A humanidade, corpo, alma e espírito. E por que a gente vai falar disso? Espera, vem domingo que vem que a gente vai descobrir em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.